Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o intervalo de confiança para a variância populacional quando eu estou trabalhando com uma população somente, tá? Meu nome é Ana Regina Corbo, sou professora do Cefet RJ e esse é o curso de métodos estatísticos. Para falar desse tema, nós vamos precisar trabalhar dois subtemas aí. Primeiro, eu vou ter que descrever, né, o que é a distribuição Q-quadrado, como é que ela funciona, como que eu uso a tabela dela. E depois, nós vamos usar essa distribuição Q-quadrado para construir o intervalo de confiança para a variância populacional. Então, a distribuição Q-quadrado, ela é uma distribuição bastante utilizada em estatística, tá? Essa curva da distribuição Q-quadrado, ela não é simétrica como a distribuição normal, tá? Ela vai ser uma curva de distribuição que começa no zero. Ela não assume nenhum valor negativo e no zero ela tem, em geral, uma forma desse tipo. Tá? Ela é uma curva que tem uma cauda, mas que não é simétrica. Ela começa alta e depois, conforme eu estou indo para infinito, a minha probabilidade vai caindo, né? Nunca encosta no zero, mas vai decaindo. Então, ela é uma curva que não é simétrica, diferente da distribuição normal, tá? No entanto, eu consigo aumentar seu estado de simetria, tá? Essa curva vai caminhar para algo mais simétrico se eu aumentar o grau de liberdade, ou seja, o número de amostras dessa minha distribuição. Então, quanto mais amostras eu tenho, mais o comportamento dessa distribuição vai caminhar para algo simétrico. Então, um exemplo está aí. Quando eu tenho, esse é o meu grau de liberdade. Lembrando que o grau de liberdade é sempre n menos 1, tá? Então, cada k desses aí é n menos 1. Quando eu tenho duas amostras só, essa curva amarela. Quando eu tenho 3 amostras, essa curva verde. Conforme eu vou aumentando o meu número de amostras, a minha curva vai ganhando uma entonação, né? Quando eu estou com 4 amostras, ela começa a ganhar esse desenho que eu tinha mostrado anteriormente, né? Que é uma probabilidade alta no início, deixa eu botar de vermelho, uma probabilidade alta no início, primeiro antes, sempre zero, começando no zero, uma probabilidade alta, e conforme a curva vai passando, a minha probabilidade vai decaindo, tá? Então, repara que conforme o número de amostras vai andando, essa curva vai andando num sentido mais simétrico. Então, é isso que vai acontecer com a curva. Então, a distribuição Q-quadrado, né, ela vai partir do seguinte princípio, né? Eu vou usar aqui o fato de que a variância amostral é dada por essa expressão, que a gente vê em estatística descritiva. Então, somatório de cada um dos pontos menos a média do processo elevado ao quadrado. Então, a variância amostral nada mais é do que uma média, né, dos quadrados das distâncias, tá? Então, com essa explicação, se eu fizer S ao quadrado sobre sigma, tá? Essa é a variância amostral. Se eu fizer a variância amostral sobre a variância populacional, eu vou ter essa expressão, né? Que pode ser arrumada por essa expressão, né? O que está dividindo, na verdade, é multiplicar pelo inverso. Que, juntando tudo, vou ter essa expressão aqui para variância amostral sobre variância populacional. Mas a lei que forma aquele desenho da curva Q-quadrado, que é esse aqui, começa no zero, tem uma probabilidade alta no início e depois ela vai decaindo. A lei que forma essa curva aqui é exatamente essa lei aqui. Somatório dos desvios ao quadrado de cada um dos pontos sobre a variância populacional sigma, tá? É essa lei que forma esse desenho. Então, dizemos que essa aqui é a lei de formação da curva Q-quadrado se eu estou numa população normalmente distribuída. Então, dessa forma, a expressão que a gente tinha para S ao quadrado sobre sigma ao quadrado
vai ser igual a essa, que, consequentemente, se eu pegar esse pedaço aqui dessa expressão, vai ser a própria lei de formação do Q quadrado. Então, eu posso reescrever essa expressão dessa maneira. Ou seja, S ao quadrado sobre sigma ao quadrado é igual a 1 sobre n menos 1 vezes a curva Q quadrado com n amostras, ou seja, grau de liberdade igual a n menos 1. Então, e aí, então, como eu vou utilizar a curva Q quadrado? Eu já vi que essa curva Q quadrado, ela é formada pela seguinte expressão. S ao quadrado sobre sigma ao quadrado é igual a 1 sobre n menos 1 vezes a curva Q quadrado para n menos 1 grau de liberdade, tá? Vai gerar esse desenho dessa curva aí. Nesse exemplo aí eu tenho 8 amostras, tá? Como é que eu vou utilizar a tabela Q quadrado? A tabela Q quadrado, ela vai depender do n, que é o número de amostras, que vai gerar o grau de liberdade, e vai depender do alfa, que é o nível de significância que eu quero para aquele estudo, tá? Esses dois valores vão me dar o valor de referência tabelado, Q quadrado n menos 1 alfa, tá? No gráfico, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que dependendo do n, a minha curva vai ter um desenho diferente, tá? Quanto mais amostras, mais essa curva fica simétrica, ou seja, se eu tenho mais amostras, a tendência dessa curva é baixar um pouco. Se eu tenho menos amostras, a curva fica ali no verde, tá? Então, o n vai depender para saber a inclinação dessa curva, tá certo? Supondo que eu já defini o meu n, que eu tenho essa curva verde aí, o que o alfa vai significar? O alfa vai marcar um certo ponto na curva. Para cada alfa, eu vou ter um certo ponto na curva. Por exemplo, Q quadrado para alfa, vamos ver, de 5%, 0,05. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse ponto que eu encontrei na tabela, que estava cruzando 0,05 com 7, que é o número de amostras que eu tenho, me dá uma área acima dele de tamanho 0,05. Consequentemente, abaixo desse ponto, eu tenho 95% da área, tá? Então, o alfa que vai ter como entrada na curva aqui quadrado é exatamente o tamanho da área acima do ponto que eu encontro na tabela. Então, o que eu vou encontrar na tabela é esse ponto aqui. E esse ponto determina que para a curva de 7, no caso 8 elementos, porque eu estou com n menos 1 igual a 7, para a curva, para o problema onde eu estou com 8 elementos na amostra, se eu quiser marcar um ponto que divida exatamente a curva dessa maneira, 95% para baixo, 95% da área para baixo e 5% da área para cima, esse ponto vai ser o Q quadrado 0,05 cruzando com o 7. Então, ele vai me dar esse ponto aqui. Então, vamos ver um exemplo. Buscar na tabela Q quadrado os valores relativos à distribuição amostral inferior e superior para n igual a 20. Por que inferior e superior? Porque, repara, esse ponto que eu estou marcando, ele é sempre superior, né? O ponto da tabela é sempre superior. Se eu botar um alfa de 5%, 10%, 1%, eu estou marcando um ponto superior. E se eu quisesse, isso é que a gente chama de, então, vamos escrever aqui. Esse é o Q quadrado superior. Ele vai ser o Q quadrado cruzando n menos 1 com alfa. Agora, se eu quiser um ponto inferior, ou seja, eu quiser marcar na minha curva um ponto que me dê área acima desse ponto
de 95% e abaixo desse ponto de 5%. Então, essa área aqui tem tamanho 0,05 e a área acima desse ponto tem tamanho 0,95. Então, quem vai ser esse ponto aqui quadrado? Ele está na mesma curva que a n-1, tá? Mas ele tem que ter, lembra, o ponto da tabela, ele sempre dá a área acima. Então, eu preciso que na minha tabela a área acima seja de 0,95. Então, o Q quadrado inferior, ele vai ser igual a Q quadrado, n menos 1, cruzando com, se eu cruzo com alfa, eu estou trabalhando aqui com 95% de confiança. Se eu coloco 5% no meu alfa, eu vou estar encontrando um ponto aqui em cima, que tem área acima igual a 5%. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele tenha área abaixo igual a 5%. Então, a área acima vai ter que ser 1 menos alfa. Tá? Porque se eu quero que a área abaixo tenha 5%, a área acima tem 1, que é a área de tudo, menos alfa, tá? Então, esse é o Q quadrado que a gente chama Q quadrado inferior, tá certo? Então, buscar na tabela Q quadrado os valores relativos à distribuição amostral inferior e superior, tá? Lembrando que a tabela vai estar disponível no Teams, tá? Vai ter Teams no nossa pasta arquivos. Vou ter a tabela Q quadrado. Tá certo? Então, isso vai estar disponível lá no Teams, tá? Então, vamos lá. Quem eu quero encontrar? O Q quadrado. Q quadrado. O superior é sempre mais fácil, porque ele está direto na tabela, que é igual a Q quadrado com n menos 1, cruzando com... Como eu quero desfazer o inferior e o superior, eu vou usar o mesmo princípio que a gente fazia no intervalo de confiança, tá? Eu tenho a curva, eu quero que metade do erro fique para cima e metade do erro fique para baixo, tá? Se eu estou trabalhando com um erro de 10%, eu quero que metade fique para baixo, metade fique para cima. Então, eu preciso colocar aqui no Q quadrado superior, que é esse aqui, alfa sobre 2. Já para o Q quadrado inferior, eu tenho que fazer Q quadrado n menos 1, cruzando para o inferior, eu quero que a área abaixo do ponto, esse aqui é o Q quadrado inferior, esse é o Q quadrado superior. Eu quero que a área acima do Q quadrado superior seja 1 menos esse povo todo, ou seja, o 95 mais o 0,05. Então, 1 menos alfa sobre 2. Tá? Então, eu vou ter que cruzar na tabela n menos 1, que é 19, cruzando com 0,05. Quando eu faço isso, aparece a tabela, tá? Então, eu estava cruzando. Para achar o Q quadrado inferior, Q quadrado, vamos superior primeiro. Eu tive que cruzar n menos 1, que é 19, cruzando com metade do erro, que é 0,05. Já o Q quadrado inferior, eu vou cruzar n menos 1, que é 19, cruzando com 1 menos 0,05, ou seja, Q quadrado 19 cruzando com 0,95, tá? Na prática, primeira coluna,
é o grau de liberdade, é n menos 1. E aqui, na primeira linha, é o alfa que você quer. Lembrando que se é um intervalo de confiança, eu vou sempre usar como referência alfa sobre 2, né? Então, eu vou procurar 19 é constante para os dois, tanto para o Q quadrado sup quanto para o Q quadrado inf, tá? O que eu vou procurar na linha do 19 são dois valores. O que cruza com 95 é o Q quadrado inf. O que cruza com o 0,05 é o Q quadrado sup. Os dois estão na mesma linha. E o menor valor é o Q quadrado inferior. E o que cruza o maior valor é o Q quadrado superior. Então, na prática, vai ficar essa tabela aqui. O Q quadrado inferior, 10,117. O Q quadrado superior, 30,144. Então, com isso, eu estou definindo no meio uma área de 90%, porque o meu erro total tinha que ser 10%, tá? Então, no meio, 90% da área, acima, 5%, abaixo, 5% também, tá? Então, esses dois pontos vão fazer essa divisão da curva. Vamos fazer um outro exemplo. Buscar na tabela aqui quadrado os valores relativos à distribuição amostral inferior e superior para n igual a 8 e alfa igual a 5%. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? O Q quadrado sup e o Q quadrado inf. Q quadrado sup vai ser o cruzamento de n menos 1. Vamos só desenhar para a gente ter a referência, né? A curva aqui quadrada é aquela curva não simétrica. Eu vou ter o Q quadrado sup e aqui o Q quadrado inf, tá? Eu quero que no meio fique, como eu estou trabalhando com alfa de 5%, eu quero que no meio fique 95% da área e metade do erro para baixo, metade do erro para cima. Então, aqui tem que ter metade do erro, ou seja, 2,5% de erro, e para cá tem que estar a outra metade do erro, 2,5% de erro. Então, o Q quadrado sup, ele vai ser cruzar o n menos 1 com o Q quadrado sup, deixa uma área acima de 2,5%. Então, eu vou cruzar com 0,025. E o Q quadrado inf vai ser o mesmo n menos 1, só que eu vou cruzar, tem que ver qual é o tamanho da área que tem que estar acima dele. Tem que estar esses 95 mais 2,5. Então, tem que estar 0,975, tá? Vou lá abrir a nossa tabela, que tá em Teams, né? Arquivos. Tá lá na nossa equipe Teams. Arquivos. Tabelas. E aí tem a tabela Q quadrado. Vou lá na nossa tabela Q quadrado e vou procurar. Na linha do n menos 1, no nosso caso aí, eu tinha 8 amostras. Então, meu n menos 1 é o 7. Q quadrado 7, cruzando com 0,25. Q quadrado 7, cruzando com 0,975. Então, na linha do 7, eu vou cruzar com 0,975, vou encontrar o valor de 1,69 e cruzando com 0,025 vai dar 16,01. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que esse ponto aqui é 1,69
e esse ponto aqui é o 16,01. Então, agora vamos para a construção do intervalo de confiança para a variância, tá? Então, o que eu vou usar? Eu vou usar a nossa premissa que a gente já construiu, que S ao quadrado, a variância amostral sobre a variância populacional, é igual a 1 sobre n menos 1 vezes a distribuição Q quadrado, tá? Então, se eu quiser isolar a distribuição Q quadrado, passa o n menos 1 para lá, e aí ele estava dividindo, ele vai passar multiplicando, tá? Então, o meu objetivo eu já vi que quando eu pego a curva Q quadrado, se eu defino um Q quadrado sup e um Q quadrado inf, isso me dá uma área no meio de tamanho 1 menos alfa e um erro aqui de tamanho alfa sobre 2 e um erro aqui de tamanho alfa sobre 2, tá? Então, vou escrever isso matematicamente e vai ser exatamente essa frase matemática aqui, tá? Lembrando que o Q quadrado inf tem essa formulação e o Q quadrado sup tem essa formulação. Então, é a partir daí que eu vou construir. Começo com o meu intervalo. E o que eu vou fazer? O meu objetivo é um intervalo para a variância. Então, meu objetivo é isolar esse termo aqui, o Q quadrado, o sigma ao quadrado, tá? Então, para isso, eu vou substituir o meu Q quadrado, que estava no centro, pela expressão dele. S ao quadrado vezes n menos 1 sobre sigma ao quadrado. Lembrando que o nosso objetivo é isolar a variância populacional. Beleza, então para fazer isso, ela está dividindo, vamos inverter a expressão. Quando a gente inverte uma fração, a gente tem que inverter todas as frações e mudar a orientação do sinal. Então, a gente vai ficar com essa expressão aqui, tá? Agora, se o objetivo é deixar isso sozinho, pega quem está dividindo e passa multiplicando para os dois lados. E aí teremos esta expressão, que ainda não está bonitinha, por quê? Porque os sinais estão invertidos. Então, vamos reordenar essa expressão de tal maneira que eu fique com o intervalo de confiança. Então, esse é o intervalo de confiança 1 menos alfa para a variância populacional, que é o sigma ao quadrado, com base em uma amostra de tamanho n. Então, nossa lei do intervalo de confiança vai ser essa expressão aqui. Então, com base nisso, vamos fazer um exercício, tá? O peso de componentes mecânicos produzidos por uma determinada empresa é uma variável aleatória que se supõe ter distribuição normal. Por que normal? Porque a primeira coisa que eu defini é que era a população seguir uma distribuição normal. A variância não tem como seguir uma distribuição normal, porque uma variância é uma grandeza totalmente positiva, tá? Mas a população tem que seguir distribuição normal. Pretende-se estudar a variabilidade. A dica tá aqui, tá? Sempre que eu quero estudar a variabilidade, é um estudo de variância ou desvio padrão, tá? Do que são a mesma coisa, do peso dos referidos componentes. Para isso, uma amostra de tamanho igual a 11 foi obtida, cujos valores em gramas são. Então, eu tenho 11 amostras aqui com peso em grama. Se para o lote ser aprovado, o desvio padrão do peso deve ser inferior a 5 gramas, decida, com base em um intervalo de confiança de 95%, se o lote deve ser aprovado ou rejeitado. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos lembrar aqui qual o intervalo que a gente vai precisar. A gente vai precisar do seguinte intervalo de confiança. Intervalo para variância. Então, ele é a probabilidade de S ao quadrado n menos 1 sobre Q quadrado sup é menor ou igual a sigma ao quadrado, que é menor a S ao quadrado n menos 1 sobre Q quadrado inf. Isso com confiança de 1 menos alfa.
Então, o que eu preciso? N menos 1. Tenho. O N era 11, tenho o N menos 1, tá? Preciso calcular o Q quadrado sup, o Q quadrado if, e preciso calcular o desvio amostral. Eu não tenho desvio amostral, eu só tenho aqui a minha amostra. Então, eu vou ter que calcular os meus dados a partir dessa amostra, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos anotar o que a gente tem. A gente tem que N é igual a 11. Temos que, podemos calcular aqui, temos aqueles elementos. Quando eu vou para a calculadora, eu obtenho que a minha média é igual a... Minha média é igual a 100. E o minha variância é igual a 8, tá? Isso eu fiz na calculadora. Então, o que eu preciso agora calcular? Q quadrado sup e Q quadrado inf. Então, Q quadrado sup vai ser igual a Q quadrado, cruzando o N menos 1 com... Vamos desenhar para a gente ter a nossa referência, né? Eu tenho a curva aqui, Q quadrado. Eu tenho que marcar o Q quadrado sup e o Q quadrado inf. Q quadrado sup deixa alfa sobre 2 da área acima, né? Então, ele vai ser alfa sobre 2. E o Q quadrado inf vai ser igual a Q quadrado N menos 1, cruzando com... nesse povo todo aqui, vai ficar 1 menos alfa sobre 2. Então, no nosso caso, teremos que cruzar Q quadrado 10, cruzando com o alfa sobre 2, que era o alfa do nosso estudo. Vamos voltar lá. O alfa do nosso estudo era 95%, então o alfa era 5%. Tá? Então, vai ser 10 cruzando com 0 ponto, deixa eu botar ponto aqui, 0,025, que é metade do erro, e aqui vai ser Q quadrado 10 cruzando com 0,975, tá? Então, vamos lá. Vamos na tabela. Então, cruzar o 10 com 0,975, que vai ser o Q quadrado inf. Então, esse vai dar 3,25. E quando eu cruzar o 10 com 0,05, ele vai dar 20,48, tá? Então, o que temos aqui? Que o Q quadrado inf... Que o Q quadrado inf é 3,25 e o Q quadrado sup é 20,48. Tá certo? Então, sabendo disso, vamos então para o nosso de intervalo de confiança. Então, o nosso intervalo de confiança vai ser a minha variância. Ela vai estar entre dois valores, né? Voltando lá na fórmula do intervalo de confiança, vai ser n menos 1 vezes s ao quadrado sobre q quadrado sup e n menos 1 vezes s ao quadrado q quadrado inf. Então, a minha variância vai estar entre esses dois valores, n menos 1, que é 10, vezes s ao quadrado, que é 8, sobre q quadrado sup, que é 20,48. Esse é o limite inferior do meu intervalo. Limite superior, 10 vezes 8 sobre 3,25. Ou seja, a minha variância pertence a qual intervalo?
ao intervalo de, quando eu faço aquela primeira conta, 3,90, 24,61, tá? Então, a minha variância está entre 3,90 e 24,61, tá certo? Vamos voltar para a nossa pergunta. Se o lote para o lote ser aprovado, o desvio padrão do peso deve ser inferior a 5 gramas, decida com base no intervalo de confiança de 95% se o lote deve ser aprovado ou reprovado, tá? Lembrando que a gente está no intervalo para a variância, não para o desvio padrão, tá? Mas o desvio padrão é igual à raiz da variância. Então, para encontrar um intervalo para o desvio padrão, eu vou usar essa premissa, que o desvio padrão é a raiz da variância. Então, eu vou fazer a raiz deste intervalo, ou seja, o desvio padrão pertence ao intervalo raiz de 3,90, que dá 1,97 gramas, e 24,61 raiz desse valor, que dá 4,96 gramas. Então, o meu desvio padrão está entre 1,97 gramas e 4,97 gramas. Então, quando ele fala que o lote só vai ser aprovado se o meu desvio padrão for inferior a 5 gramas, isso quer dizer que esse lote aqui pode ser aprovado porque o limite superior do intervalo de confiança dele é menor do que 5 gramas, ok? E com isso encerramos essa aula sobre intervalo de confiança para variância.